argumentação. Eu contei um pouquinho da minha experiência em Portugal e agora eu quero falar com vocês sobre o poder da argumentação. Todas as objeções que me fazem no WhatsApp, eu argumento, né? É um pouco clichê falar isso, né? Que o vendedor ele não pode se preocupar com o não, tem que ir em busca do sim. E eu, de fato, não me preocupo com o não. A pessoa fala o não, eu argumento. Às vezes eu argumento de novo, dependendo do cliente. Quero passar essa visão para vocês, né? Do poder que é argumentar. As pessoas não estão preparadas para uma boa argumentação. Então, quando você fala bem, né, argumenta bem, você consegue fechar muitas vendas com isso. É um excelente mecanismo de vendas a argumentação. E isso eu aprendi lá em Portugal. Eu fui a melhor vendedora por vários meses consecutivos. E o que me diferenciava do outro é que eu não me preocupava com o não. O não já era certo para mim, eu sempre ia atrás dos meus sim, das minhas vendas. E por isso eu consegui atingir todos os resultados que eu quis, né? Tudo que eu quis, eu consegui através da argumentação. Trazendo isso para o digital, existem várias objeções, as principais objeções do mercado. Ah, é caro. Será que resolve para mim? Ah, mas eu achei, é um produto digital, eu achei que eu ia receber algo físico. Vou ver com o meu marido, com a minha esposa. Enfim, existem as principais objeções ou vou pensar, né? Então, eu poderia, né, falar um pouquinho sobre cada uma delas, só que eu achei melhor montar um material. Então, quem for até o meu Instagram e pedir esse material, eu vou estar encaminhando um e-book com as minhas respostas das principais objeções. E aí, pessoal, estou muito feliz em estar aqui dando essa aula, né, de recuperação e vendas pelo WhatsApp. Meu nome é Morgana Kaiser e vai ser um privilégio passar esse conteúdo para vocês. Algo que eu vivo há 7 anos na prática, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Eu trabalho com produtos físicos e infoprodutos, então eu não sei qual é o modelo do seu negócio. O conteúdo que você vai ver a seguir é para você ter uma base, para você começar a dar os primeiros passos aí de como vender no WhatsApp, de como recuperar suas vendas, de como cuidar dos seus leads, né? Então, vocês aplicando o conteúdo que eu vou passar, vão surgir algumas dúvidas e eu me coloco totalmente à disposição no meu Instagram, Morgana Kaiser, _. Eu tento responder todo mundo na medida do possível. E será um prazer receber vocês lá também. Bora lá para a primeira aula? Pessoal, quero pedir licença para às vezes dar uma risada com vocês, para não ser uma aula tão maçante, né? E quero contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem, né, aonde eu percorri para chegar até aqui. Eu trabalho com vendas desde os meus 14 anos. Hoje eu tenho 24 anos, então aí são 10 anos de experiência com vendas. E desses 10 anos, 7 foi no marketing digital. Sou campeã mundial de jiu-jitsu. Eu sempre tracei objetivos e eu quero rapidamente dizer o que me fez conquistar um título mundial. Eu simplesmente tracei um objetivo e não desisti. Então, se hoje eu estou aqui dando uma aula para vocês de recuperação em vendas no WhatsApp, foi porque é um sonho meu, né? Compartilhar o meu conhecimento. E eu descobri este ano, né, que eu gosto de compartilhar esse meu conhecimento. Embora eu já esteja há muito tempo, né? As pessoas me pediam, eu falava, não. Então, esse ano eu fui me soltando, né? E por isso estou aqui hoje compartilhando meu conhecimento com vocês. Em 2019, eu já trabalhava bastante tempo aqui com vendas e eu quis ir morar em Portugal para viver novas experiências. Nem foi algo pensando na vida profissional, foi algo para viver novas experiências. E lá em Portugal, eu tive a maior experiência profissional da minha vida, onde eu trabalhei com vendas porta a porta. Lá em Portugal, o mercado de energias é liberalizado, igual as telecomunicações aqui no Brasil. Aqui existe várias marcas, que eu não vou citar aqui, e lá existe uma distribuidora e várias comercializadoras. Então, basicamente, a minha função era fazer a pessoa trocar de uma comercializadora para outra. E assim, era algo que fazia €1 de diferença na vida da pessoa. Era um trabalho correto, né? Eu argumentava ali, explicava, vendia, era correto. Só que eu falo português, só que eu não falo português de Portugal. Então, imagina, eu estava lá na casa de uma pessoa, fechando um contrato, e chegava o marido dessa pessoa falava, não, você não vai fazer isso, não sei o que, isso é errado, não sei o que. Então eu tinha que argumentar que o meu trabalho era correto. E foi lá onde eu descobri
né, o poder da argumentação, e tive outras experiências profissionais que eu vou trazer aqui para vocês. Uma das experiências é que eu sempre tive na minha cabeça que aquele bom vendedor era aquele que falava bem, né? Depois da pandemia, a gente tirou a conclusão que as pessoas estão muito mais carentes, né? Eu, né, estou muito mais carente, às vezes eu preciso mesmo que as pessoas me escutem, né? E todo mundo tem um pouquinho disso. E lá em Portugal, a população é uma população bastante idosa, os filhos se mudaram ali de país e tudo mais, então são pessoas carentes. E eu vi lá em Portugal que o bom vendedor não é mais só aquele que sabe falar, e sim aquele que sabe ouvir. No Brasil, a mesma coisa, as pessoas também precisam ser escutadas. Depois da pandemia, muito mais, né? Eu preciso ser escutada, não tô falando que é só o outro, eu também preciso ser escutada. E se você é aquele vendedor que só fala, você realmente precisa evoluir, né, a nova situação do mundo mesmo em si. Então eu quero trazer essas experiências para vocês. Eu também, antes fazia direito, eu tinha vontade, né? Não digo nenhum sonho, vontade de ser advogada. Então eu já era vendedora há muito tempo. Só que eu achava que eu só teria uma profissão se eu fosse advogada. E eu já tinha uma profissão há muito tempo. Então a virada de chave na minha vida é o momento onde eu aceitei que eu sou vendedora mesmo, né? Que eu gosto disso, é isso que me faz feliz, né? E eu acabei largando o direito. Porque antes eu estava numa fase que eu não era bem estudante de direito e nem bem vendedora. Então, só para trazer essa experiência para vocês, eu sou aquela pessoa. Hoje a gente vai falar sobre vendas no WhatsApp. Eu não vou falar porque eu vejo alguém vendendo no WhatsApp. Eu vou falar de WhatsApp porque eu vivo isso há 7 anos. Então eu quero trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Bora lá? Entregando panfletos aí na rua, né? E o que é isso? Qual que é essa finalidade? Levar determinadas pessoas a uma loja, por exemplo. Isso é uma ação de marketing. E nessa loja existem pessoas entrando, saindo, tirando dúvidas, né? Uma loja física, né? Tirando dúvidas, falando com uma atendente. Existe atendente tentando vender. Ou tá lá com a roupa na mão, na fila, né? Do caixa, pega e desiste de comprar, né? Então, o que acontece? Essa ação de marketing gerou, né, um público ali naquela loja física. No nosso mundo virtual, pensando agora numa loja virtual, existem os nossos famosos gestores de tráfego, fazendo anúncios, campanhas virtuais, e nada mais é que essas pessoas estão entregando os panfletos virtuais e determinadas pessoas estão indo para uma loja virtual. E lá na loja virtual é a mesma coisa da loja física. Existem pessoas entrando, saindo, querendo tirar uma dúvida. Tá lá no carrinho, né? O carrinho abandonado, check-out, né? Preenchendo os dados para finalizar a compra e pensa, meu Deus, eu não preciso dessa blusa, não preciso disso, eu acho que eu já tenho, enfim, por N motivos, né? E nada mais é que o nosso trabalho de recuperador e vendedor. Eu quero dar mais um exemplo para vocês do que é lead, porque é muito importante vocês entenderem isso. Então vamos imaginar um consultório odontológico lá no Instagram fazendo alguma ação de marketing, levando pessoas para o WhatsApp. Essas pessoas que chegam no WhatsApp são os leads do consultório odontológico. Outro exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma loja que vende blusinhas. Eu tô ali escolhendo as minhas blusinhas e tudo mais, entro no carrinho, preencho meu nome, meu e-mail, meu número, tô quase colocando o cartão para finalizar a compra, mas eu, Morgana, lembro assim, meu Deus, eu tenho várias blusas, eu não preciso dessas blusas. Eu pego e abandono. Então, esses contatos são os leads dessa loja de blusinhas. E existem duas formas, né, para gerar lead. De forma orgânica ou de forma paga. As duas formas você precisa cuidar bem desses leads, né? Quando é o tráfego pago, você imagina assim, foi investido R$2.000, certo? Para gerar leads, para tentar fechar vendas, né? Se você vende R$1.000, você está perdendo dinheiro. Então, como que você consegue vender, né? Cuidando bem desses leads. E agora eu vou explicar para vocês quais são os objetivos da recuperação e vendas no WhatsApp para vocês entenderem um pouquinho melhor a importância de cuidar desses leads. E qual o objetivo, né, da recuperação e vendas pelo WhatsApp? Eu vou ler aqui rapidamente os principais tópicos para vocês entenderem um pouquinho mais. Fazer mais vendas com o mesmo investimento, reduz o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente,
descobre novas objeções, né? O que permite melhorar a sua estrutura de conversão. Então vamos supor que você tem uma página de vendas que poderia ter alguma informação lá nessa página de vendas que lá no WhatsApp você entendeu que está tendo muita objeção e você poderia botar essa informação lá na sua página de vendas. Ou você começa a entender como realmente funciona a mente do teu cliente, né, do teu lead. Identifica novas pessoas, abrindo novas estratégias de tráfego. Dá confiança ao seu funil, né? A recuperação de vendas, ela aumenta até 3 vezes mais as vendas do upsell. E o que é o upsell, falando rapidamente, né? É você vender mais para o seu mesmo cliente. Então, vamos supor que a gente está vendendo. Vamos dar um exemplo de um produto, né? Aí a gente tem um e-book e a gente ensina mulheres a fazer exercícios em casa. Então, ela compra esse e-book e logo em seguida tem um upsell oferecendo um elástico para ajudar ela a fazer exercícios em casa. Então, basicamente, é esse o upsell. E essa parte de recuperação de vendas no WhatsApp dá confiança ao seu funil para você conseguir vender mais para o mesmo cliente. Gente, o meu objetivo aqui é que vocês achem fácil vender no WhatsApp. Eu não quero que vocês pensem que isso é o bicho de 7 cabeças, tá? Eu quero trazer leveza para esse conteúdo mesmo. Então, agora a gente vai falar sobre a apresentação de vendas no WhatsApp. Tem alguns requisitos que são essenciais para você conseguir fechar vendas no WhatsApp. Se você não cumprir um desses requisitos, baixa sua taxa de conversão. Então é muito importante. Bora lá? Quebrar o gelo. Seu Luiz tá frio hoje, hein? Seu Luiz está gravando aqui no estúdio e a gente já é amigos, eu já considero amigos, porque a gente já conversou tantas coisas aqui, ele me conheceu hoje, mas eu já fiz estratégias para quebrar o gelo. Eu falei para ele que eu gosto de rir, que eu tava um pouco tensa em gravar em estúdio, ele foi me tranquilizando, a gente foi quebrando o gelo, e é isso que você precisa fazer no WhatsApp. Você precisa deixar o seu lead confortável. Então, o seu Luiz, ele fez várias estratégias aqui no estúdio para me deixar confortável, e é isso que você precisa fazer no WhatsApp também. Porque se você deixar o teu lead tenso, desconfortável, vai ser muito difícil de você fechar a venda. Então, agora eu vou explicar para vocês como vocês conseguem, né, quebrar o gelo. As pessoas pensam assim, essa daí tá trabalhando, ela não tá animada. Então, se você dá um bom dia com energia, um bom dia sorrindo, bom dia, boa tarde, boa noite, olha, você tem todo o meu comprometimento para te atender bem, é um prazer estar falando com você, isso já acaba relaxando a pessoa. Então, no WhatsApp, você precisa quebrar o gelo dessas formas, chamando pelo nome, né? As pessoas não estão preparadas, né, para olá, Morgana, tudo bem? Né? Isso são formas de você quebrar o gelo. Agora vamos falar do segundo requisito para a apresentação de vendas no WhatsApp. E esse requisito eu considero muito importante para você conseguir fazer o fechamento de vendas, que é identificar as necessidades do teu cliente, identificar a dor do teu cliente. Porque como que você vai dar a solução se você ainda não identificou a necessidade? Então, eu percebo que os leads, né, os prospects, eles têm bastante dificuldade, às vezes, de falar. Então, se você faz perguntas estratégicas, eu chamo de perguntas matadoras, aquelas perguntas que o teu cliente ele vai ter que te responder, porque você está se preocupando com ele. Então, quando ele percebe que você está se preocupando com ele, ele vai te dar a resposta. A coisa mais importante para você conseguir fazer um fechamento de venda é fazer o teu cliente falar. Porque isso, às vezes, é muito difícil para ele, né? Então, você vai identificar a dor do cliente para conseguir dar solução para ele. Primeiro, você vai mostrar que você é especialista naquilo e só assim você vai conseguir fazer o fechamento. Eu costumo dizer que quem pergunta, conduz. Se você deixar o teu cliente perguntar, ele que vai conduzir a conversa. E quando o teu cliente conduz a conversa, vem as objeções, você deixa ele confortável para criar todas as objeções possíveis. Porque ele vai ficar pensando, o que eu vou fazer de pergunta? Então, se você deixa o teu cliente ficar fazendo pergunta, você vai ficar, às vezes, numa situação desconfortável, porque você vai ficar sempre um passo atrás, quebrando objeções. Vamos para mais um requisito importante na parte de apresentação de vendas no WhatsApp, que é criar conexão com o teu cliente. Então, vamos imaginar, vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar bem fácil para vocês entenderem. A minha mãe, ano passado, ela teve Covid. Em 2021, teve Covid, ficou 33 dias internada, ficou 90% do pulmão comprometido. Graças a Deus deu tudo certo, né? Foi uma fase muito difícil na nossa vida, mas deu tudo certo. A única sequela que ela teve foi queda de cabelo. Então, imagina eu vendendo um produto para cabelo, né? Para queda de cabelo. Então, eu conversando com o meu cliente, com o meu lead, eu posso falar essa história que aconteceu na minha vida. Olha, a minha mãe também passou por isso.
né? Mas com bastante tratamento, com vitaminas, né? Conseguiu recuperar todo o cabelo dela. Você não precisa mentir, né? A verdadeira conexão é aquela real mesmo, né? Você tem que puxar na memória, às vezes, é um amigo próximo também aconteceu isso, o meu pai precisa disso, o meu filho tem isso, tudo isso cria conexão. Então eu não tô aqui para aconselhar vocês a mentir para vender, e sim puxar da memória que sempre existe alguma forma, né, de você se conectar com o teu cliente. É muito importante você falar para o seu lead, né, para o seu cliente, que você sabe mais da dor dele do que ele mesmo. E como que você sabe disso, né? Ele vai identificar, se isso já aconteceu com a minha mãe, ele vai pensar, nossa, ela também sabe da minha dor. E isso vai gerar conexão. Então você precisa mostrar para o teu cliente que você sabe muito da dor dele. Então, você cria conexão falando histórias em comuns, palavras em comum. Então, vamos supor, eu sou lá do sul, lá de Santa Catarina. Então, se eu estou falando com um cliente do norte, nordeste, eu falar palavras que eles costumam dizer, ou vice-versa, estou falando com uma pessoa aqui de São Paulo, uma gíria, né? Isso tudo cria conexão. As pessoas se conectam com sotaque. Então, eu adoro o sotaque das pessoas do Rio Grande do Sul. Então, se eu tô falando, só eu falar naturalmente, isso já cria conexão com as pessoas que gostam do meu sotaque. É muito importante, né? Áudios. Quando você tá no WhatsApp, você gravar áudios, a pessoa escutar a tua voz, vai criar conexão também. A gente vai falar mais pra frente sobre áudios, mas é importante vocês entenderem que eu tô aqui falando sobre criar conexão, e eu considero que uma das ferramentas do WhatsApp que mais geram conexão são os áudios. Agora vamos falar de eliminar objeções antecipadamente. O que acontece? Você precisa fazer uma análise de comportamento do teu lead. Então, conforme você vai atendendo no WhatsApp, vai conhecendo o teu cliente, você já sabe, você já consegue identificar quais são as principais objeções. Vamos imaginar uma plataforma digital, certo? Existem várias objeções que já surgem na minha cabeça, que pode ser ou não objeções frequentes. Aí, vamos supor que você tenha esse produto, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir aprender de forma virtual. Então, na sua apresentação de vendas, antes que essa objeção se instale na cabeça do teu cliente, você consegue quebrar ela. Nossa, os nossos clientes adoram essa plataforma digital porque eles conseguem aprender de qualquer lugar do mundo, do horário que eles podem, né? Eles não precisam ficar amarrados em um determinado horário. Eles conseguem ver com mais calma. As mulheres têm filhos, conseguem pausar e atender o filho. Ou os homens conseguem ir numa reunião de negócios e voltar a estudar. Os nossos clientes adoram. Então você, na sua apresentação de vendas, você consegue falar isso para o teu cliente antes mesmo de ele criar essa objeção na cabeça dele. Por exemplo, uma vitamina para cabelo, voltando para vitamina de cabelo. Mas isso aí tem algum efeito colateral. Então você antecipadamente, vamos supor que essa seja uma objeção frequente, né? Isso aí tem efeitos colaterais e tudo mais. Antecipadamente você já pode falar na sua apresentação de vendas. Olha, é 100% natural, não tem nenhuma contraindicação, não causa nenhum efeito colateral. Então você consegue quebrar isso antecipadamente. Você precisa identificar o que faz o teu cliente não comprar. Identificando isso, você precisa falar o que vai fazer ele comprar. Então, vamos supor que o teu cliente é muito inseguro, certo? Você consegue antecipadamente mostrar para ele, olha, já vou deixar aqui abaixo o nosso CNPJ, o nome da nossa empresa. Ou seja, razões que mostrem credibilidade e que passem confiança. Então, se você identifica que o teu público, o teu lead, ele tem muita insegurança, você consegue antecipadamente passar confiança para ele, antes de instalar a objeção na cabeça. Gerar valor. Eu percebo que muitas pessoas não sabem gerar valor no produto ou serviço. Vou dar um exemplo. Esses dias eu quis comprar uma chaleira. E eu fui numa loja comprar essa chaleira e eu perguntei o preço. Assim, estudos revelam que a gente pergunta o preço porque a gente vive no Brasil, onde a gente passou muitas fases de inflação, né? Onde os produtos subiam, desciam. Então a gente talvez foi acostumado desde criança. Por exemplo, quando eu era criança, a minha mãe falava assim, Morgana vai comprar uma carne moída. Mas pergunta o preço antes. Então, muitas pessoas já têm esse costume. No WhatsApp, vocês vão ver frequentemente, antes de tudo, a pessoa quer saber o preço. Então, valor é o que a pessoa vai receber e preço é o que ela paga. Então, se você não conseguir gerar valor, ela não vai querer pagar o preço. E como que você gera valor, né? Mostrando para o teu cliente o mecanismo único. Voltando na história da chaleira, eu quis comprar a chaleira e eu cheguei lá, a pessoa falou assim, é R$100.
Na minha cabeça, eu já tinha visto vários anúncios de chaleira por 80, eu pensei, tá caro, 60. Só que a mulher, ela não me falou qual que é a diferença daquela chaleira. Então, o que que aquela chaleira tem que as outras do mercado não tem? Ah, quando você estiver no banho, ela vai dar um barulho tão alto que você vai sair e vai desligar o fogão. Então você precisa mostrar qual que é o mecanismo único, o que que a tua chaleira tem que as outras não têm. E é isso que vai... a pessoa tem que ter tanta vontade, você tem que gerar aquele desejo da pessoa comprar antes de ela saber o preço. Ela tem que se instalar na cabeça dela que ela só não vai comprar se não tiver dinheiro, porque de resto ela vai comprar. E se você souber utilizar bem essa parte, você consegue vender até ticket alto. Quando você consegue demonstrar o valor, né, o que é o ticket? É o valor o preço, né? O preço do teu produto ou serviço. Então você precisa gerar valor para a pessoa querer pagar o preço. Então você precisa falar do seu produto ou serviço, né? Os impactos positivos, o mecanismo único, né? O que o seu produto tem que os outros não têm, né? Isso tudo vai facilitar para você conseguir gerar o valor. Basicamente, você precisa conhecer do seu produto ou serviço. Você só vai conseguir gerar valor a partir do momento que você conhecer. Então, estude o seu produto. Você vai conseguir ser um bom vendedor no WhatsApp ou em qualquer lugar se você conhecer o seu produto. É a pior coisa onde a gente chega em determinada loja ou a gente vai numa loja virtual que você acaba percebendo que o cliente sabe mais do produto que o vendedor. Isso é muito feio. Então, estude o seu produto ou serviço.